Biblicamente, cara, tem esse lance da maldição hereditária nas escrituras? Dá pra gente achar isso nos textos? Não, existe a maldição hereditária como fato, não existe como compulsoriedade, nem como irreversibilidade, mas existe como um diagnóstico. Isso foi diagnosticado como maldição. Então, se há um diagnóstico, há necessidade de reversão desse diagnóstico e não acharmos que isso é compulsório. Agora, os filhos são abençoados ou amaldiçoados? Bom, se a serpente foi amaldiçoada, pergunta se os filhos do diabo são abençoados. Se os filhos do diabo não são abençoados, então a maldição hereditária que existiu no diabo, na serpente, a serpente foi amaldiçoada. Porque ela foi amaldiçoada, os filhos do diabo, ou não existe filhos do diabo, ou justamente ele é chamado de pai da mentira porque não existe filhos. Então existe sim a maldição da serpente, que ela foi lançada sobre todos aqueles que não reverteram a maldição que foi recebida sobre eles. Há necessidade de reversão da maldição. E essa necessidade então, está mas aí na no Bíblia. caso, você está falando da queda do homem lá em Gênesis 3, né? Sim, pelo que eu estou entendendo. Então aí exatamente. cada um nasce, todo ser humano nasce com essa maldição? Seria Nasce debaixo de maldição. Tem que reverter isso. Tem que reverter porque Deus escreveu a bênção. isso? Pastor Elias, e aí, você concorda com essa assertiva aí no começo? Eu até achei que ele fosse entrar por outro caminho, né? Porque o que eu estava aguardando... Êxodo 20. Tá bom? Não, Calma, não. tá só no começo. Não Calma seria aí. isso, seria a maioria das igrejas que vive fazendo quebra de maldição hereditária dentro das igrejas, daqueles que já são evangélicos, que são crentes e estão quebrando maldição de família, porque o cara tá com diabetes, tá com problema nas vistas, ou tá com algum outro problema, então tem que quebrar essa maldição. Mas você baixou em maldição, não? A gente vai chegar lá. Agora, o que ocorre? Eu creio na maldição hereditária? A minha palavra é a seguinte: sim e não. Sim. A Bíblia mandou ser sim, sim, não, não. Tá, Já mas- tá com a maldição de sim e não aqui. Mas nós temos sim e não. Quando existe sim, quando a pessoa não nasceu de novo, aquele que não nasceu de novo, não passou pela cruz de Cristo, não foi lavado e remido e comprado pelo Senhor Jesus Cristo, ele está sob maldição. Mas qual maldição? A maldição que aconteceu lá no Éden. Portanto, se existe uma maldição que precisa ser quebrada, é a maldição de Adão. Só que não sobra espaço para nenhum pastor, para nenhum bispo, para nenhum apóstolo. Sabe por quê? Porque o Senhor dos Senhores já quebrou toda essa maldição na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas maldições. Portanto, a maldição de Adão, a maldição que foi lançada lá no Éden, ela foi destruída por Cristo na cruz do Calvário. Agora, quando é que... Então no Velho Testamento tem maldição, então. Para toda pessoa que está debaixo do pecado, que não se converteu, que não nasceu de novo, ele está debaixo de maldição. Mas aquele que passou pela cruz de Cristo... E essa maldição aí não. passa de um pro outro, então? Essa No caso. maldição é para todos que nascem. Por exemplo, o pai, ele vai gerar um filho o quê? Um filho debaixo do pecado. Então, por exemplo, se o Adão pecou, com ele caiu toda a raça humana. Ou seja, a maldição que ele tinha passou para toda a raça. Olha o que a Bíblia diz. Por um homem Então tem entrou... maldição. Essa maldição é hereditária. A maldição é o pecado. E esse pecado é Isso. hereditário. O pecado é hereditário. Certo. Por quê? Por exemplo, por um homem entrou o pecado no mundo. Mas você tá querendo quebrar Deixa isso ele concluir, como deixa ele concluir. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, e é por A isso que... semelhança de Adão. Justamente, então todo ser humano que nasce, ele nasce debaixo do pecado. Essa é a maldição. Agora, como reverter essa maldição? Na cruz do Calvário. Então todo aquele que está em Cristo, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, porque se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E a informação que eu tenho em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, é que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E fora isso, nós temos a passagem, por exemplo, de 1 Coríntios 6, 20, que ele diz que nos comprou, no capítulo 7, 23, ele nos comprou porque nós estávamos no mercado, fomos tirados e comprados. Efésios 1, 3 diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Portanto, sobre o cristão não tem mais nenhuma maldição. Acabou a munição dele. Vamos lá, pastor Betão, vamos lá. Bom, então ele tem que explicar Êxodo 20. Êxodo 25 diz: eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração.
daqueles que me aborrecem. Oh, Então, sei que você não ia terminar o versículo. Não, eu ia deixar o versículo aí para deixar polêmica, né? Porque se ele visita... Geralmente o pessoal não termina esse versículo. Se ele visita a geração, então existe uma hereditariedade. E se ele está dizendo o seguinte... de maldição. Maldição. Ele quis dizer o seguinte, que ele quis tirar o mercado dos pastores e bispos que estão fazendo os seus cursos de quebra de maldição. Mas ele colocou um outro ritual. Ah, passou pela cruz, não passou pela cruz, se viveu... Ué, você tem carteirinha que você passou pela cruz? Você tem, e quando você tem na sua vida uma experiência onde você vê uma repetibilidade de situações negativas acontecendo e você não sabe mais o que fazer. Aí chega lá no consultório lá do pastor Elias e vai dizer, não, já aconteceu, você tá curado. Eu quero dizer, mas eu não tô, não, mas você tá, não tô, então você não tô. Vai ficar uma maldição isso aí, né? Bom, a grande questão aqui é, bispo, com todo o respeito que é devido, né, que é a nossa amizade. Sem dúvida. A questão é a seguinte. A nossa amizade é uma bênção. É uma bênção. A gente vai aqui fazer uma exegese e uma exegese. Quando se tratamos de exegese, nós devemos partir daquilo que a Bíblia diz para a nossa experiência. Parece-me que o bispo está entrando pelo caminho contrário, está partindo das experiências para a Bíblia. Eu tenho que saber o que a Bíblia diz. E, em primeiro lugar, eu vou até que chover no molhado. Então, o senhor é professor de hebraico. Ele vai dizer que não tem Covid, então. Ele vai dizer que não tem Covid pela questão de que vocês são entendidos no texto original. O senhor é professor de hebraico? Sim. Mas para a palavra maldição e amaldiçoar, nós temos 6 verbos. 2 destes verbos... Eu diria 7, mas fica para 6. 6 verbos. E 2 destes 6 verbos, que são mais repetitivos, um é kalal. Kalal, que é amaldiçoar... proferir maldições. Proferir maldições, profanar. E nós temos arar. Arar, ele aparece cerca de 63 vezes no texto massorético, no texto hebraico do Antigo Testamento. E 54 vezes ele é um particípio passivo, como arur. E olha só que interessante, eu fiz questão de catalogar a questão sobre amaldiçoar. O que significa... O arar é da mulher de Jó. Agora veja só. O que é esse arar? Ali, na verdade, é o barach. Barach, né? Que aparece. É bênção. Então, só que lá no Barar texto... é bênção. Só que Então, traduzido... que o texto de Jó é bênção, na verdade. Né? É bênção, só que traduzido como maldição, né? Ali tem toda uma explicação do fenômeno linguístico que é o tikkun soferim. Mas vamos para arar. Arar é prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir, deixar imobilizado. É aquilo que Balaque queria que Balaão fizesse com o povo de Deus. Amaldiçoasse o povo ao ponto de eles ficarem imobilizados, paralisados, porque era um exército grandioso e ele queria vencer. Ele não conseguiu porque Deus não permitiu, mas ele falou, eu tenho uma forma de conseguir. Sim. E qual é a forma? Levando o povo a pecar contra Deus. Portanto, só existem 3 maneiras de uma pessoa ter maldição, e essas 3 maneiras eu quero apresentar aqui. Essas 3 categorias. Declaração de punição, Gênesis 3, 14 e 17. Deus declara a punição contra a serpente. E depois não só contra a serpente, mas contra a terra. Maldita é a terra por tua causa. A terra era para prosperar, para frutificar. Mas por causa do pecado de Adão, a terra foi amaldiçoada. Ainda nós temos uma outra forma que é proferir ameaças. Jeremias 11:3, 17:5 e Malaquias 1:14. Então, mas isso pega ou não pega? E agora, então, mas olha como pega. Olha aqui a causa. Então pega. Proclamação de leis. Deuteronômio 27, 15 a 26, 28, 16 a 19. É interessante notar que todas essas maldições proferidas são um reflexo, olha só, ela não é hereditária, é maldição de família, mas é um reflexo de uma violação do relacionamento com Deus. A pessoa é amaldiçoada quando ela rompe um relacionamento com Deus por parte de alguém. Como exemplo, temos Deuteronômio 27, 15 a 26. Por exemplo, a idolatria, o desrespeito pelos pais, o enganar o próximo, a manipulação dos desfavorecidos, as aberrações sexuais e tem muito mais, o suborno, o deixar de observar. Então, o que diz Provérbios, capítulo 26, versículo 2? Maldição
sem causa não virá. Qual que é a causa? O pecado que você cometeu vai atrair uma sentença de Deus. Ok, Mas nós temos, por exemplo, vários pais Beleza, que não valiam nada. Tá. E os filhos uma benção. Pais que eram uma benção e o filho não valia nada. Betão, você vai defender que, tipo, a pessoa nasce e do nada ela herda uma condição, Mas é condição tipo um genética. vício, não sei o quê, Sim, alguma coisa do pai, da mãe? A própria genética diz que as situações de favorabilidade, porque o inimigo vai fazer o quê? Ele vai tentar a pessoa naquela situação que a geração anterior sofreu. Então, quantos milhares de casos vai encontrar? O pai, aos 14 anos, ele estava bêbado. O filho, aos 14 anos, começa a beber. Você vai encontrar isso em aconselhamentos de monte. Por quê? Porque o inimigo, ele vai buscar a fraqueza geracional e vai justamente naquele momento atacar para que o pecado, para que a situação de maldição continue sendo proliferada, perpetuada de geração em geração. E agora, se você vai dizer o seguinte, não, mas a cruz resolveu tudo, então olha para a cruz, a pessoa vai sair do consultório do doutor Eli lá, continuando enferma. Porque não adianta você apontar para uma situação teológica ou dizer... Mas você não acha que a cruz Bíblia. resolve? Sim, a cruz resolve, mas se você não chegar a olhar a pessoa e dizer, olha, aplique esse remédio, e é dessa maneira que você aplica esse remédio, e é dessa forma que você rompe aquilo que na sua vida está existindo, para o quê? Toda situação maligna é como o quê? É como resistência. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quantas pessoas, elas não estão com resistências para poder enfrentar essa situação e mandar isso embora, ainda que exista uma verdade clara da cruz, que a cruz quebrou a maldição, que ele expôs principados e potestades, deles triunfou em si mesmo. Vamos colocar a situação para os nossos ouvintes, de maneira prática, serem ajudados. Porque se eu vou ter ajuda teológica, dizendo, olha, você não tem maldição, porque a Bíblia diz que você não tem. Aí a pessoa vai sofrer a maldição, vai sofrer a consequência, vai sofrer o ataque, vai sofrer a bebedice, vai sofrer a prostituição, vai sofrer uma série Tá, e de o que tem que fazer além da cruz, então? Então você está dizendo que além da cruz tem que fazer alguma coisa, é isso? A pessoa tem que ser ministrada e tem que ser recebida nesse aconselhamento a verdade espiritual até que ela possa produzir o fruto digno de arrependimento, até que ela possa mostrar que na vida dela aquela situação foi desfeita. Isso não é desfeito com um sermão teológico. O que está acontecendo? Na prática, as pessoas vão lá pregar, não existe, olha na cruz, olha os versículos, está escrito aqui, está escrito lá, e a pessoa sai do consultório dizendo, puxa vida, o médico falou que eu não estou doente. E a pessoa continua com a doença porque ela não tem anticorpos para resistir ao ataque do inimigo. Agora, ela vai resistir a esse ataque. E ela vai poder realmente enfrentar uma situação e dizer, essa maldição na minha vida não prospera nunca mais, porque aquilo que Jesus fez, ele fez para resolver. E obviamente que ele fez para resolver, mas se nós não levarmos as pessoas até acompanhamento, pastoreamento, oração, até que exista uma reversão do fruto, nós não estamos ajudando as pessoas na sua totalidade. Ok. Se você tem a sua opinião, manda teu áudio para cá, 011 98484 9988, e você também pode votar lá na caixinha de perguntas no @FM Rádio Musical. Esqueci de avisar, na técnica do programa tá aqui o Rafa com esse bigode parecendo o Fred Mercury e pilotando aqui a técnica do programa. Vamos lá, Elias, volta contigo. Eu não sei que faremos com João capítulo 8, 32, 36, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Voltando ao texto em que o bispo Betão apresentou, de Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, lá diz o seguinte, eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Sim. Mas daqueles que me aborrecem, daqueles que copiam o pecado do pai. Daqueles que não copiam, não. E eu vou apresentar aqui homens... Mas não estamos colocando essa situação. Não, estamos colocando a situação prática. Então vamos lá. Das Mas a pessoas que prática estão debaixo. é bíblica. Então, imagina a segunda geração. Imagina a segunda geração. Deixa eu só... Imagina a terceira geração sofrendo. Uma geração inteira sofreu por uma situação de desobediência. Vamos lá, apresenta aí. Vamos ver o que a Bíblia diz.
não o que a experiência diz, né? Porque aí o senhor está tirando a experiência para ditar as regras para a Bíblia. De E maneira a Bíblia nenhuma. é a nossa única regra de fé, doutrina e fonte de autoridade. A letra mata. Mas não a palavra de Deus. A letra tem que ser interpretada. A letra mata. Você está pegando a letra, jogando as pessoas. Olha, não, eu leio a Bíblia em vários idiomas. professor de grego e hebraico. Então vamos lá, Elias, pega a palavra. Esse versículo precisa ser interpretado. Mas vamos deixar que é um outro debate. Ora, Quer interpretar? Acasias, rei de Judá, era um rei mau, mas teve um filho abençoado. Sim. Olha que interessante. Josafá, ele era um rei piedoso, mas seu filho Jeorão foi mau diante de Deus. Samuel não teve sucessão. Acas era mau, mas seu filho Ezequias era bom. Ezequias era reto diante de Deus, mas seu filho Manassés e seu neto Amon eram maus. Noé e seus filhos, Noé era um homem piedoso, andava com Deus, mas os filhos não corresponderam com o caráter do pai. Porque um terço Adão, caiu, né? Olha só, Adão. Um terço caiu de novo, né? Adão. Isso é um tema Adão foi interessante, né? criado perfeito. Depois da queda, ele teve 2 filhos. Abel está figurando na galeria dos heróis da fé como um herói tem da galeria fé, agora. um homem de Deus. É a galeria dos heróis da fé. E Caim, como filho do maligno. Mas não era filho do mesmo pai? Como é que um é piedoso diante de Deus e está na galeria dos heróis da fé, e o outro é denominado como filho do maligno? Comeram a árvore do bem e do mal, nasceu o bem e o mal. Tá na cara isso aí. Isso é hereditário. Isso é prova da hereditariedade. Samuel e seus filhos... Não, mas veja bem, então era para os 2 serem assim. E não um só. A árvore Você não tá era me do bem. entendendo? A árvore não era do bem e do mal? Então, meu querido, como chamava a árvore? Então, mas o senhor A precisa árvore entender. era... O que significa a árvore do bem e do mal? Não era do bem e do mal? Mas o que significa? Nasceu um bem, nasceu um mal. Mas tá hereditariedade. Mas a minha Saiu pergunta pra o que Não, a pergunta significa não é isso? A pergunta é... Vamos pegar a resposta. Vamos pegar a Essa é a resposta. questão. Vamos Mas lá, deixa eu conclui, Elias, concluir. conclui, Deixa eu porque a concluir, gente deixa eu vai... concluir. Ele concluiu que ele acabou Deixa de eu provar concluir, que ó. existe Deixa eu Caim e concluir. Abel. Vamos lá, conclui. Então perceba, esses grandes homens de Deus que tiveram filhos que viveram no pecado. E grandes homens pecadores, como Josias, por exemplo. Quem era Josias? Josias era filho de Amon. Amon pecou mais do que Manassés. Manassés governou 55 anos em Jerusalém. E ele fez coisas abomináveis, sacrificou filhos a Moloque, adorava o céu e a lua e as estrelas. Ele transformou Jerusalém num verdadeiro motel de rapazes escandalosos, abominações, idolatrias. E aí ele se arrependeu lá na Babilônia, voltou abençoado. Só que teve um filho chamado Amon, que foi uma verdadeira tranqueira, pecou mais do que o pai. Só que Amon teve um filho chamado Josias, que fez uma reforma, fez a maior Páscoa de Jerusalém e foi um homem abençoado. Então essa questão de que porque o pai era errado, o filho vai ser da mesma maneira, isso não condiz com a realidade bíblica. Os que estão em Cristo são novas criaturas, e as coisas velhas já passaram. A quebra de maldição é feita na cruz do Calvário, a suficiência de Cristo, porque quando nós adotamos a maldição hereditária dentro das igrejas, nós estamos anulando a cruz de Cristo e colocando em xeque a suficiência de Cristo.